Se você abrir qualquer gráfico agora, isso aqui vai estar lá. O problema não é nem esse padrão, é que você olha e ignora. E por causa disso, ou entra atrasado, ou pior, assiste o preço andar sem você. Só que tem um ajuste simples aqui, que muda completamente a qualidade dessa entrada. E é exatamente isso que você não está fazendo. O setup mais simples do mercado. E por que você continua ignorando isso? O melhor dessa estratégia é a versatilidade. Você pode usar tanto na compra quanto na venda. Agora, para esse padrão não te dar um sinal falso, você precisa primeiro entender para onde o dinheiro está indo. E é aqui que entra o papel da média móvel de 20 e de 200 períodos. Deixa eu mudar a cor da média de 20 para diferenciar da de 200. Aqui entra o nosso filtro. Quando a média de 20 estiver abaixo da de 200, aqui eu só penso em venda. E quando a média móvel de 20 estiver acima da de 200, eu só vou pensar em compra. Mas não é só isso. Nesse nosso exemplo de venda, eu espero que a média móvel de 20 esteja bem inclinada para baixo, não deixando dúvida qual é a direção do preço. Agora que a gente já sabe que o movimento é para baixo, a gente aguarda esse respiro, um candle de cor oposta como esse aqui. Percebam que nesse ponto ele está sem contexto nenhum. O preço está caindo bastante, vários candles de queda, tem gente tentando adivinhar o fundo aqui, comprando contra a tendência e servindo de liquidez para o mercado. Mas para nossa estratégia isso não importa. O que importa é isso aqui. Perdeu a mínima, entrada na venda. E o stop, como aqui eu estou operando o mini índice, eu costumo usar 150 pontos ou a máxima do candle anterior. Esse é um stop técnico e bem protegido. E o alvo, 3 vezes o tamanho do risco. Percebam como o preço ainda andou bastante depois de bater no alvo. Isso não é sorte, é leitura de contexto. É assim que você para de caçar topo e começa a seguir o dinheiro. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu já deixei marcado para a gente ganhar tempo. Então, olha só. Mesmo contexto. Média móvel de 20 abaixo da 200. Então, aqui a gente procura a venda. Média móvel de 20 já inclinada para baixo. Quando a gente tem vários candles de baixa antes do candle de alta, esse tipo de movimento se torna melhor ainda. E aqui, pessoal, vou dar um pulo do gato para vocês. Esse candle aqui, se a gente for ver, ele tem mais de 200 pontos. Então, quando isso acontece, vocês podem fazer o seguinte. A entrada pode ficar na abertura do candle, ou seja, aqui embaixo. E o stop, você deixa 150 pontos. Ou pode, nesse caso, pode deixar na máxima do candle. E mais um detalhe, a gente deve entrar quando o candle é pequeno, não é muito grande. Nesse caso aqui ainda dá para fazer isso. O stop ficou em 160 pontos. Nesse caso não precisa colocar na máxima do candle anterior. Então percebam que ele andou, voltou um pouco e depois foi para o alvo. E depois disso andou mais ainda para baixo. Bora ver outro exemplo. Esse aqui é na parte de compra. Olha só. Média móvel de 200. A de 20 está acima da de 200. Então nesse caso aqui a gente vai procurar o quê? Compra. Movimento forte de alta. A média móvel de 20 embicada para cima. De repente aparece um candle aqui de baixa. Nesse caso, a gente vai marcar a máxima do candle e a mínima. Entrada e stop. Você pode deixar aqui na mínima do candle ou 150 pontos. Nesse caso aqui, vocês percebem que o candle ele é menor do que 150 pontos. Então, você pode expandir mais um pouco o stop e deixar aqui em 150 pontos mesmo. Por aqui, mais ou menos. Então, percebam que ele foi para o alvo direto, com bastante força, e depois foi muito mais, né? Por isso que eu deixo o gerenciamento de risco de 3 para 1. Geralmente os movimentos são muito fortes, e isso faz a gente ter belos lucros. E o bom dessa estratégia é que além de você poder usar nas duas direções, ou seja, na compra ou na venda, você também pode usar no day trade ou no swing trade também. Agora vamos ver um exemplo no swing trade. Mesma lógica do day trade, só muda o tempo gráfico e a condição do stop. Mas antes de te mostrar outro exemplo, se esse conteúdo já fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa um like, porque aqui você vai ver muita análise na prática e sem enrolação. E dúvidas, deixa nos comentários. Agora, olha esse exemplo aqui. Aqui em Alup 11, a gente tem a média móvel de 20 acima da média móvel de 200. A média móvel de 20 já está empinada para cima. Movimento forte de alta. Vários candles de alta. E de repente aparece um candle de baixa. Totalmente fora do contexto aqui, não é isso? Então o que a gente faz? A gente marca a máxima e a mínima do candle. Nesse caso de ações, eu uso a máxima e a mínima do candle mesmo. Mas eu também uso o gerenciamento de risco de 3 para 1. Ou seja, o tamanho do alvo corresponde a 3 vezes o tamanho de um possível prejuízo, o tamanho do stop. Então percebam que foi mais um movimento que foi para o alvo. Outro exemplo aqui, em BIF 3. Aqui é um exemplo de venda, e ele foi bem recente. Então olha só, média móvel de 20 abaixo da de 200, média móvel de 20 bem empinada para baixo, vários candles de baixa, de repente aparece um candle de alta totalmente fora de contexto.
Movimento de baixa como esse, a gente não deve fazer uma compra aqui. Se você fizer uma compra aqui, a probabilidade de dar errado é muito alta. Nessas situações, o melhor se fazer é esperar um evento de venda. E esse aqui é um excelente evento de venda. Então vamos lá, a gente pega a ferramenta de risco ganho, a entrada na superação da mínima e stop acima da máxima do candle. Trabalhou um pouco aqui de lado, mas de repente foi para o alvo. E com bastante força, retomando o movimento de baixa. Olha esse lucro, mais de 11%. Então percebam que isso daqui é uma excelente estratégia. Então, para finalizar, só recapitulando as duas dicas. Entrada em candles da cor oposta pequenos, nada de candle grande. E a outra dica é sempre entrar quando a média móvel estiver bastante inclinada para baixo, como esse caso aqui. Isso mostra muito mais força do movimento, seja para cima ou para baixo, e deixa a entrada muito mais segura. Evitar, por exemplo, aquelas entradas onde a média está mais ou menos assim, no caso de um movimento de queda. Cai, mas parece que não está querendo cair muito. Vai caindo devagar. É diferente de uma queda assim. A mesma coisa na alta. Preferir aquelas entradas onde a média móvel estiver assim, a média móvel de 20 estiver bem inclinada para cima. Evitar aquelas onde a média móvel está subindo, mas não de forma bem inclinada. Vai fazendo meio que zigue-zagues no gráfico. Então é isso, pessoal. Se você quiser aprender outras estratégias e entender como aplicar isso no gráfico, confere na descrição do vídeo. É o método que eu uso no meu dia a dia há mais de 7 anos. Quer ser rico? Vem comigo. Abraço.